Nossa pressão é muito grande, assim. O ligamento falciforme é grande, ele está prendendo o quê? Ó, o fígado na parede abdominal, ele é grande, ele é tecido conjuntivo, denso, modelado, resistente, tá? Olha o fígado. Vamos lá. Vovó, né? Olha lá. Estômago, certo? Lembra que eu falei que na curvatura maior do estômago está preso o aumento maior. Isto aqui é um aumento maior. Um avental de gordura que desce da curvatura maior do estômago, dá uma volta e se prende na alça, ó, do colo transverso do intestino grosso. Então, dupla parede, sai do estômago, volta e se prende aqui. A função dele é isolar as vísceras abdominais da parede abdominal. Tá? O aumento pertence ao peritônio. O peritônio é o tecido que envolve boa parte das vísceras abdominais. As vísceras que são envolvidas pelo peritônio são chamadas vísceras peritoneais. Tem algumas outras que estão fora do peritônio. E aí elas são chamadas retroperitoneais. Estão atrás do peritônio. O peritônio, como todo o tecido que envolve, a gente não tem pleura. Pleura visceral e pleura parietal. Pericárdio. Pericárdio visceral, pericárdio parietal. O peritônio também tem peritônio visceral e peritônio parietal. Mas a grande característica do peritônio é que ele envolve todas essas vísceras. Então a gente já viu o aumento maior aqui, né? E a maior parte dessas vísceras aqui, elas são o que você conhece como linguiça no mercado, certo? Tripa. Ok? É o que você, quando está recheada de carninha de porco, você acha bem legal lá no churrasco. Certo? É o intestino delgado do porco que vira linguiça. Ok? Tudo isso que você está vendo aqui, essas tripas aqui, que o intestino gosta de arrancar na peixeira, essas tripas todas aqui são intestino delgado. Então a gente precisa saber a diferença de visualizar o intestino delgado e o intestino grosso. Primeira coisa, o intestino delgado, ele é liso. Ele lembra mesmo uma linguiça. Só que ele é preso por tecidos, está vendo isso? Ó, tecido conjuntivo. Se você observar bem, esse tecido conjuntivo é bem vascularizado. Olha os vasos sanguíneos. Por quê? O sangue é absorvido do intestino e vai vir ser drenado pelas veias até chegar lá na veia porta hepática. Tá? Esta parte do peritônio, porque não está prendendo as vísceras, esta parte também é peritônio. Só que é um ligamento, uma prega peritoneal que está sustentando as alças intestinais. Olha só. Tudo isso aqui é peritônio. Só que ele vai ganhar um nome específico. A parte do peritônio que prende o intestino delgado é chamado mesentério. Porque meso significa ligamento. Entérico, relativo ao intestino delgado. Então, mesoentérico, mesentério. No intestino grosso não vai poder chamar mesentério. Vai ter que se chamar mesocólon. Ok? Meso, o ligamento que prende o colo. Se nós observarmos então aqui, a gente vai procurar quem? O estômago, certo? O duodeno está aqui, ó. Olha só. O duodeno está aqui. Tá vendo? A partir do estômago. E aí, então, ele vai dar origem ao jejum. Ok? A gente vai caçar o jejum aqui até a gente achar ele. Tá aqui, ó. Olha lá. Essa região do jejum. Veio do duodeno e começa aqui o jejum. Como é que a gente vai saber que começa? Boa pergunta. Como é que eu vou saber que esse é o jejum? Eu tô vendo que ele tá vindo do duodeno. Se eu não olhar a mucosa dele, eu não consigo saber a diferença entre jejum e íleo. Eu só vou conseguir saber a diferença entre jejum e íleo a partir do momento que eu estou vendo que ele está vindo de onde? Ó, ele está vindo aqui do duodeno. Então, este é o jejum. E aqui no meio, essa lambança toda, eu não sei se é jejum ou se é íleo, onde deixa de ser jejum para começar o íleo. Como a gente não tem aberta a mucosa, se tiver um alfinetinho aqui, você vai colocar ou é jejum ou é íleo. Jejum, tracinho íleo. Não dá para saber. Mas ele vai continuando. Em determinado momento ele tem que acabar. Olha só. Ela não está acabando aqui.
Então, eu sei que tudo isso aqui é o quê? É ilho, que está no final. É a única parte que É. dá pra distinguir. Dá para distinguir o comecinho ou o finalzinho. Aqui, nesta região, tem uma dilatação e já vai começar o intestino grosso. Essa dilatação do intestino grosso se chama seco. Seco. E ele fica exatamente assim, ó. Ok? A primeira porção do intestino grosso. No seco, esta peça não tem, deve ter sido retirada. No seco, existe nessa continuação aqui uma atrofia do intestino grosso, que fica desse mesmo formato assim, ó, uma tripinha penduradinha aqui. Como se Que fosse se tecido chama? conjuntivo. Não, fica exatamente assim, ó. Como eu tô tirando com o dedo aqui, ó. Você enxerga, não é tecido conjuntivo, não. É intestino mesmo. Você vê musculatura, tem as camadas musculares. Só que ele fica assim, ó. Você enxerga uma tripinha assim, ó. Isso é o apêndice vermiforme. Não é esse, tá? Ele continua a partir daqui. Depois a gente pega uma outra peça que tem. Chama-se apêndice vermiforme, porque é um apêndice. Apêndice significa pendurado. Vermiforme, forma de verme. Que é o apêndice secal. Porque ele está onde? No seco. Que é a primeira porção do intestino grosso. Aí você olha isso aqui e fala assim: poxa, me disseram que era intestino grosso. Mentiram pra mim, né? Porque olha a grossura desse e olha a grossura desse. É muito, muito diferente? Ah, é? Muito, muito Não, diferente? não chega a ser muito diferente. Né? Não dá pra confundir? Então, na verdade, tem que ter uma outra forma de eu saber que é intestino delgado ou que é intestino É grosso. grosso porque ele é meio... E são as características que o intestino grosso tem. Parece que ele é mastigado. O intestino grosso, ele apresenta áustros ou saculações, que são gomos, que o intestino delgado não apresenta. Outra coisa que o intestino grosso apresenta são essas tripinhas penduradas, ó. Todo o intestino grosso, ó, olha só, apresenta apêndices, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Apêndices de gordura, chamados apêndices epiploicos ou apêndices gordurosos. Tá? E uma terceira coisa que o intestino grosso tem, que o delgado não tem, é que para ter essas flexuras, e você está vendo num cadáver que não tem mais tônus muscular. Se você pegar um exame de imagem de um indivíduo vivo, fazendo com contraste, você vai ver os gominhos direitinho do intestino grosso. Fica bem evidente. Eles têm que ser sustentados por algum tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo que sustenta essas saculações é esse aqui que você está enxergando, ó. Olha aqui. Uma fita, tá vendo? De tecido conjuntivo que vai subir, vai passar por todo o intestino grosso. E se chama tênia livre. Não é a solitária. A solitária fica por dentro, essa aqui fica por fora, tá? Não confunda. Esta aqui é a tênia livre, tá? Ou tênia do intestino grosso. Essas três características só tem no intestino grosso. E aí, então, a gente vai olhar que o delgado não tem tênia, delgado não tem apêndices gordurosos, não tem nada disso. Aí eu vou bater o olho e saber que esse é intestino grosso. O intestino grosso tem várias porções. Uma assim, outra assim, outra assim e outra assim. Ok? Esta primeira porção aqui, que está subindo na região direita, partiu de onde? Do seco, é o colo ascendente. Este aqui é o colo transverso, onde se prende, olha lá, quem? O aumento maior, lembra? Colo transverso. Existe um outro na lateral esquerda que se chama colo descendente. Olha só, se você observar bem, você vê que esta aqui é a tênia do colo descendente, olha lá. Certo? Esta aqui, tênia do colo transverso. É onde os apêndices gordurosos se fixam, mais ou menos? Eles se fixam sim no tecido conjuntivo. Tá? E depois do colo descendente veio o colo sigmoide. Tem um formato de S. Ele faz uma curva, está aqui nessa região, para cima e para frente. E depois para baixo e para trás, para encaixar no reto. Onde que é o sigmoide? Ok? O sigmoide é esse em forma de S aqui, ó, que encaixa no reto. Pode dar uma pausa.